Quinta-feira, 4 de fevereiro, nós estamos na quarta semana do tempo comum, nos aproximando do tempo da Páscoa. Vamos rezar com muita fé hoje, nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer. Vamos rezar por todas as pessoas portadoras dessa triste doença, para que se curem, se recuperem, que voltem à vida. Também pelas famílias das pessoas que estão com essa doença, estão em tratamento. Lembremos de rezar por todas essas pessoas nesse dia, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Rezemos também pela paz no mundo, pela concórdia entre as nações, pelos líderes mundiais, para que busquem a paz acima de tudo. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus para esta quarta-feira. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o evangelho de hoje é o de Marcos, capítulo 6, versículo de 1 ao 6. Saindo daí, Jesus foi para sua terra, e seus discípulos o seguiram. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvintes ficaram admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. E não conseguia fazer aí nenhum milagre. Curou apenas alguns doentes, impondo as mãos sobre eles. E admirava-se da falta de fé que eles tinham. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se admirava da falta de fé do povo que o conhecia desde criança, dos seus conterrâneos. Essa falta de fé em Jesus veio porque aquele povo que conviveu com Jesus, que conhecia Jesus, a sua família, a sua criação, não acreditava em Jesus. Achava que Jesus não era digno ou não era capaz de ser tão inteligente, de falar tão bem, de fazer curas, milagres. E eles se perguntavam entre eles de onde lhe vem tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta capacidade para curar, tanta fama. Porque ele é um dos nossos, ele está aqui, ele vive aqui perto, nós conhecemos sua família. Por que ele é tão especial? No fundo, aquelas pessoas sentiam um pouco de ciúme, de inveja, não sei dizer o que esse sentimento tão mesquinho
era diante daquela cena, mas não aceitavam Jesus, porque conheciam Jesus, sabiam de sua origem. E era um deles, Jesus vivia entre eles. Aquele povo estava esperando o Messias de outro país, de outro mundo, um Messias glorioso, rico, poderoso, um rei diferenciado, alguém muito especial, e buscavam fortalecer a fé deles em outras pessoas, em outros líderes, em outros chefes. Eles aprenderam as mesmas coisas que Jesus aprendeu nas mesmas sinagogas, nos mesmos lugares. E por que Jesus era tão diferente? Por que Jesus era tão sábio? É claro que Jesus era o Filho de Deus, é Deus, e traz essa sabedoria de Deus, mas era um homem, nasceu numa família, viveu como outras crianças, outros jovens. Mas aquele povo ali não aceitava Jesus, não aceitava os seus conhecimentos. Se julgavam incapazes de aceitar alguém que vivia entre eles e era como eles. Assim acontece também na nossa vida. Santo de casa não faz milagre. Às vezes um parente, um irmão, alguém da nossa família não nos ouve, não acredita no nosso potencial, na nossa capacidade de evangelizar, de curar, de converter as pessoas, mas buscam aqueles que estão na TV, os astros, os grandes padres, os famosos, aquele coach, aquela influência da internet, um que fala bonito, um que não é dos seus, não é conhecido, ele veio de longe, ele é mais importante. Enquanto aqueles que estão ali do seu lado não podem ser especiais, não podem ter capacidade. Às vezes nós somos muito ingratos com a prata da casa, com a nossa própria família, com os nossos amigos que têm tantos dons, tanto potencial, e nós estamos buscando essas coisas em outras pessoas. Estamos buscando um misticismo, algo diferenciado, um livro especial. Quantos escritores nós temos em nossa cidade, valorosos, que escrevem tão bem, mas nós preferimos literaturas famosas, de escritores famosos. Nós ouvimos pessoas de fama e não alguém que está entre nós. Será que o Espírito Santo, a graça de Deus, não sopra onde Ele quer, em quem Ele quer? Nós criamos mitos, criamos astros em nossas vidas, enquanto nós temos brilhos aqui bem próximo, astros brilhantes juntos de nós, e nós não reconhecemos ou ignoramos, fingimos não reconhecer. E aí não acontece milagre algum, não acontece transformação nenhuma com essas pessoas, porque elas não têm fé naqueles que deveriam ter. Elas desacreditam daquelas pessoas que estão ali próximas dela. E nós sabemos que existem muitas pessoas inspiradas por Deus, iluminadas, que falam tão bem, que ensinam tão bem, que têm uma sabedoria imensa e que convivem conosco na nossa paróquia, no nosso bairro, na nossa comunidade, e nós ignoramos e preferimos esperar outras pessoas importantes, que têm fama, que têm nome, vindas de outros estados, de outras regiões. Às vezes um padre, um pastor da nossa comunidade converte tantas pessoas, é tão bom, tão sábio, faz uma celebração lindíssima, mas nós buscamos outros de fora, pagamos caro para tê-los aqui porque são famosos. Vamos pensar um pouquinho nesse estilo de vida que nós, como cristãos, às vezes vivemos, buscando algo extraordinário e ignorando a prata de casa. Vamos dar mais valor ao que nós temos próximos de nós, à nossa cidade, à nossa comunidade, ao nosso país, porque nós exaltamos tanto os Estados Unidos, outros países, e nós ignoramos o potencial que existe em nosso país, as belezas, as qualidades da nossa terra, da nossa gente. Meditemos sobre esse evangelho de hoje, que é tão importante, para que possamos ver as coisas de modo diferente. Oremos.
Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.